Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical. Me chamo Geilson Francis e nós vamos agora iniciar, certo, mais uma aula. Eu me congrego na Assembleia de Deus Vinde aqui em Fortaleza com o pastor José Saboia. Sou professor de Escola Bíblica Dominical, tá? Então, depois dessa apresentação, quero aqui agora mostrar a nossa lição. Nós vamos estudar a lição de número 8, a disciplina na igreja. A disciplina na igreja. Estamos avançando, daqui a pouco chegaremos aí já mais perto do final. Mas acredito eu que estamos agora mais perto do final do que antes, né? Já estamos na lição de número 8. Espero que Deus possa abençoar a sua vida. Sem mais delongas, sem mais demora, vamos iniciar o nosso vídeo de Escola Bíblica Dominical. Nosso textuário diz o seguinte: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo de número 5. A verdade prática diz o seguinte: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus, capítulo de número 12, do versículo 5 até o versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija? Uma pergunta, né? Existe esse filho que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, porque os filhos estão sujeitos à disciplina. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas estes, por nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser, algo alegre, gozo, né? Parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que maneja, se não desvie inteiramente, antes seja separado. Diz assim a introdução: nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática na igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, os nossos assuntos na disciplina cristã como processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretivas e formativas. 1. A necessidade da disciplina bíblica. Primeiro tópico, nós vamos estudar sobre a santidade de Deus. Deus é santo. A santidade é um dos atributos de Deus, por isso é uma das causas que justifica a necessidade da disciplina na igreja. Levítico capítulo 11, verso 45 diz: "Por eu sou santo". Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Deus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Está em Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus. Isso aqui está em Lucas, né? Capítulo 5, verso 8. Simão se prostra aos pés de Jesus e diz:
Ausente-se de mim, porque sou um homem pecador. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, Levítico capítulo 11, verso 45. O texto diz o seguinte: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Está em Levítico capítulo 11, versículo de número 45. Nós temos também 1 Pedro 1,6. Portanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro também. Deixa eu ver se a gente tem mais um versículo aqui para mostrar para vocês. Deus é santo, na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Interessante que nesse texto, eu vendo aqui alguns estudos bíblicos sobre a palavra santificado, ela tem alguns significados. Primeiro significado é Deus se faz santo no meio onde há pecado. Deus se faz santo no meio onde há pecado. Então nós temos esse significado. Mas também temos um outro, ou seja, o compromisso daquele que está orando de santificar o nome de Deus no meio das pessoas. Então é tanto o Deus que se santifica, o Deus que se mostra santo no meio do pecado, como também a pessoa que santifica o nome de Deus no meio dos pecadores. Também tem esse significado que aí já é um compromisso nosso, que nós firmamos com Deus para santificar o nome de Deus através do nosso comportamento, da nossa vida, da forma como nós andamos, e se relacionamos com as pessoas. Muito bem, vamos para o tópico de número 2. A igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Ao formar seu povo, tanto na antiga aliança como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega agios, traduzidas por santo, possui o sentido de separado, consagrado. Por ponto de número 3, do tópico 1, quando a igreja não disciplina. A igreja, se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, da mesma forma os cristãos, como membro desse corpo, devem ser santo também. Então a santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando a identidade. Surge então a imagem do crente mudando, carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado. Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Então, nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Nós temos aqui os textos bíblicos, para mostrar para você. Primeiro, a igreja, para mostrar para você que a igreja é santa e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Está em Efésios capítulo 5, verso 27, que disse isso foi o apóstolo Paulo. Nós temos também 1 Pedro capítulo 2, verso 9 a 10, que diz o seguinte: mas vós sois raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Está aí o texto bíblico que fala sobre a santidade da igreja, melhor dizendo. Nós não somos de nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Nós não somos de nós mesmos, mas somos templo do Espírito Santo. Está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E nós temos também Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, o cristão ele é identificado pela sua santidade, pela palavra santo, A palavra santo revela, caracteriza a nossa identidade.
Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui só se tem o Apocalipse capítulo 3. Não, temos não. Tudo bem, vamos para frente. Vamos para o tópico de número 2, o propósito da disciplina na igreja. Qual é o propósito, então? Qual é o propósito da disciplina na igreja? Primeiro ponto, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, 24. Se não corrijo, se o cristão, a pessoa não é corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja condenando essa prática, levou a Paulo a censurá-lo, né? Paulo então censura aquela prática, né? Aquele erro. Tá em 1 Coríntios, Paulo ele censura a igreja de Corinto por não ter agido para disciplinar o pecado. Então, diz assim, 1 Coríntios 5:2, estáis exorbebecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Nós temos aí, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 27 e 34, que vai falar sobre a Santa Ceia. O apóstolo Paulo diz assim, olha, portanto, qualquer que comer o pão indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque se vocês fizerem comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós não nos julgássemos a nós mesmos, também não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando vier e tal. Gente... Esse texto aqui, ele revela exatamente a questão de... Por isso que o apóstolo Paulo diz, né, no texto, não coloquei aí, diz assim, ó, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ou seja, pessoas que são condenadas pelo fato de estar participando da Santa Ceia de maneira indigna, né? Então... as pessoas que praticam ou têm comportamentos pecaminosos, sem sombra de dúvida, recebem julgamento divino, recebem o julgamento de Deus, tá? Então é isso. Frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso que tem poder de se alastrar com grande facilidade. É um câncer, né? Não sabeis que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? O pecado ele pode fazer isso. Então, para poder fazer com que a gente não venha sofrer tanto, né? A igreja não venha sofrer tanto, o que é que a gente faz? A gente simplesmente corta isso, né? Freia aquele comportamento, certo? Então, no tópico de número 3 diz, não tolerar a prática do pecado. Qual o propósito da disciplina bíblica? Não tolerar a prática do pecado. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja. Que pecado era esse? Eu vou aqui falar para vocês. Era daquele jovem que estava se relacionando sexualmente com a mulher do seu pai, né? Então as pessoas estavam sabendo dessa situação e não estavam fazendo nada. Estavam deixando as coisas acontecerem, estavam deixando as coisas rolarem. Então a consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso, na igreja nem fora dela. Mas tenho contra ti o tolerares que
Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, vocês estão tolerando algo que não deveria ser tolerado. É o texto de Apocalipse capítulo 2, verso 20. Então o que é que nós devemos fazer? Não tolerar o pecado no meio da igreja. E quais são então, né, já chegando aí mais próximo do final, quais são as formas de disciplina bíblica? Quais são essas formas de disciplina bíblica? A disciplina bíblica como modo de correção. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão, porque que filho há que não possa ser corrigido? Se vocês não são corrigidos é porque vocês são bastardos, é o que diz o restante do texto, né? Versículo de número 8. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo, quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. E aí a gente pode ver aqui, né, Pedro corrigindo Paulo em Gálatas, capítulo 2, verso 11 a 14, que diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era irrepreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo que os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como gentios? Por quê? Para quê? Né? Então ele foi e resistiu na cara Pedro, porque Pedro estava fazendo acepção de pessoas. Pedro estava se sentando. Depois que chegou a galera com Tiago, os judeus, né? Não, agora eu vou andar só com os judeus. Então, ele se tornou repreensível e Paulo teve que repreendê-lo, e repreendeu de fato. Então, gente, quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e à conciliação. Então, o alvo é levar... O objetivo da disciplina é restaurar a pessoa que errou. Está aí Gálatas capítulo 6, verso 1, diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não sejam tentados. Então, nós precisamos fazer isso com amor, tá? Com mansidão. Você precisa entender que essa repreensão, essa correção, essa disciplina tem que ser feita com muito carinho, com muita correção, com muito respeito, com muita comunicação, diálogo, para mostrar realmente para a pessoa a necessidade que essa pessoa precisa de ser disciplinada, certo? Não é de qualquer forma, não é na ignorância, não é na soberba, apenas para poder apresentar para a igreja que ele está disciplinando. Não, a gente precisa também olhar o lado da pessoa disciplinada, né? Não é só olhar o lado da igreja. A gente precisa também, eu acredito que a gente precisa ter esse cuidado, que a gente precisa olhar para a pessoa também que está sendo disciplinada, né? Ou seja, a disciplina precisa ser uma correção para toda a igreja, né? Precisa ser um exemplo, mas também precisa ser algo que a pessoa que está ali sofrendo a disciplina também venha aceitar, receber, né? E seja de boa, com amor, com mansidão. E se a pessoa realmente não quiser, ou se a pessoa realmente resistir, aí sim, é outra história. Mas tem que ser com mansidão, tem que ser com respeito àquela pessoa que pecou, que errou no meio da igreja, certo? Eu penso dessa forma. Vamos agora para o tópico de número 2, a disciplina como forma de restauração. A palavra grega katartizo, traduzida aqui como encaminhar e o tal, significa, na verdade, restaurar. É usado em Mateus capítulo 4, 21 para se referir a reparos, remendo das redes das pescas. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado e bem-estar com Deus.
Então, o objetivo da disciplina é essa, né? Fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu estado anterior de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso a comunhão. A disciplina como forma de restauração, se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Ele está falando já do caso, né, do rapaz que foi repreendido, que foi censurado pelo próprio apóstolo Paulo, o rapaz que estava deitando com a mulher do seu pai. Ele diz assim: olha, a punição que vocês impuseram a ele já é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês já puniram, beleza, agora vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele seja dominado para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Então, chegou a hora de nós reafirmar o amor que vocês têm por ele. Porque a medida que vocês tiveram, né, de punição foi suficiente. Agora chegou a hora de vocês perdoar e consolar. O que é que você queria trazer então, Jesus? Quer falar a respeito? Era exatamente sobre essa questão de você saber disciplinar e depois de reafirmar o amor que você tem pela pessoa. A pessoa precisa ter esse amor reafirmado. Jesus fez isso, por exemplo, com Pedro. Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, a maior punição ele sofreu. Jesus não precisou dar nenhuma punição em Pedro. Porque a maior punição que Pedro poderia levar foi exatamente o sentimento de frustração que ele teve em relação a ele mesmo, ao ponto de ele desistir de tudo e voltar a pescar. Então Jesus foi lá para reafirmar o amor por ele e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela segunda vez Jesus disse: Pedro, tu me amas? E Pedro então mais uma vez disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez e a Bíblia diz que Pedro ficou triste, como se Jesus estivesse colocando o amor de Pedro à prova. E Pedro, ele fala triste, né, já: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava o quê? Reafirmando o amor que Jesus estava tendo por ele, perdoando e consolando Pedro ali naquela situação. E nós precisamos fazer isso com a pessoa disciplinada, irmão. Não é só dar satisfação para a igreja, é também cuidar da pessoa disciplinada, é também dar oportunidade da pessoa que foi disciplinada de ser restaurada pelo amor, pela reafirmação do amor que nós vamos manifestar em relação a essa pessoa. E agora vamos para o tópico de número 3, que diz o seguinte: a disciplina como modo de exclusão. Então chega aqui é o ápice, né? O ponto mais drástico, que é exatamente a questão da exclusão do membro da pessoa. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 13, embora Paulo depois dizer, né, olha, vocês, tá bom, já foi dada a punição, agora chegou a hora de reafirmar o amor por esse rapaz. Então, nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade vos digo que tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra será desligado do céu. Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado um gentil e publicano. Eu gostaria aqui de mostrar esse versículo, que eu achei importante, né, de mostrar Mateus, disciplina como forma de exclusão. Mateus capítulo 18, versos 15 a 17, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o em ti e ele só. Né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, repreende só você e ele. Se te ouvir, pronto, ganhaste o teu irmão. Mas se não, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize à igreja. E se também não escutar, a igreja considera como gentil e publicano. Porque não tem jeito, o cara não quer se ajeitar realmente. O cara não quer pedir perdão, o cara não quer se ajeitar. Então pronto, considera como gentil
e como um publicano, certo? Então esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre os membros, entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Agora sim, a gente pode, né, a gente pode pensar, né, até que ponto a gente também pode expulsar uma pessoa, por exemplo, assim, né, e a pessoa tiver um pouco, se a pessoa for resistente, né, se a pessoa realmente for uma pessoa que tem uma dura serviço, como diz a Bíblia, né, aí provavelmente não vai ter jeito, né, não vai ter jeito aí, eu acho que provavelmente seja a medida mais drástica que deva ser aplicado ali àquela situação. Mas se no próprio apóstolo Paulo pediu para que os irmãos dissessem assim, olha, a punição que vocês deram para eles já é suficiente, então voltem lá, perdoem e consolem, e reafirma o amor que vocês têm por essa pessoa. Se o próprio apóstolo Paulo falou isso, isso significa dizer que mesmo você excluindo, não significa dizer que essa pessoa vai ficar perdida, então está condenada para o inferno, porque realmente é uma coisa a se pensar, porque assim, nós muitas vezes, para fazer justiça, a gente faz uma justiça além da medida. E aí, toda justiça além da medida é injustiça. E acaba que a gente perde um irmão por causa de uma disciplina descabida que a gente aplica nesse irmão. E a gente não consegue mais reafirmar o amor por esse irmão, não consegue mais perdoar esse irmão, não consegue mais reaver a comunhão dessa pessoa, que eu acho que é o objetivo da disciplina, é exatamente esse. Se a gente pesa a mão demais e esse irmão não volta mais para a igreja, de quem vai ser a culpa? Se essa alma se perder, né? E a gente precisa realmente parar para pensar sobre isso também, tá? Muito bem, meu povo, muito bem. Vamos para a nossa conclusão, diz o seguinte. Nesta lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Então, gente, é isso. A lição já está dada, a lição de número 8, falando sobre a disciplina, sobre os objetivos da disciplina. O objetivo da disciplina sempre vai ser de restaurar e fazer com que a pessoa volte novamente a ter comunhão com Deus. Se o objetivo da disciplina, meu irmão, não foi esse, desviou a finalidade da disciplina, aí, meu amigo, quem vai e quem está aplicando essa disciplina vai ter que se ver com Deus também, tá? Então é uma coisa muito séria, muito delicada, não é uma coisa assim, pecou, bota para fora. Pecou, toma, dá disciplina nesse camarada e vamos, o que importa é dar satisfação para a igreja. Não é simplesmente assim, nós estamos falando de almas, estamos falando de pessoas. Estamos falando de almas que Jesus morreu por elas. E a gente precisa também entender que a disciplina ela precisa ter um caráter educativo, um caráter de restauração e não de exclusão. Muitas vezes a pessoa dá uma disciplina na pessoa já excluindo. E aí, meu amigo, vai ter que dar conta dessa alma diante de Deus. Então tome cuidado. Pastores, tome cuidado nas disciplinas que vocês apliquem, vejam a medida. É muito interessante que tenha um conselho de pastores para que não fique responsável apenas uma pessoa na igreja para dar a disciplina, né? Um conselho de ética, enfim, para poder a disciplina ser uma disciplina justa, né? Diante de Deus e dos homens também, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.